Muito bem. Boa noite, gente boa. Boa noite. Eu quero começar me apresentando. Meu nome é Marcos. Eu vim lá de Londrina, mas não sou de Londrina, eu sou de São Paulo. São Paulino. Estou em Londrina há 8 anos e meio, cuidando da Igreja Batista Catuaí, ali em Londrina, e quero dizer para vocês que é para mim uma grande alegria. Eu estou aqui com a minha esposa, Ellen. Fica de pé, Ellen, para todo mundo te conhecer. Tenho um filho, o Renan, casado, e tenho uma filha solteira que está se formando em pedagogias, e os pretendentes podem mandar o currículo, a gente pode cuidar disso sem problema nenhum. Ela que não fique sabendo, ela não está me assistindo, espero. Mas é uma grande alegria estar aqui. Quando o Diego me convidou, me deixou bastante animado, porque vocês já moram dentro do nosso coração. A gente tem um carinho muito grande já por essa igreja. Ouvi muito falar de vocês e é realmente muito bom estar aqui. Principalmente porque nós gostamos de conhecer a família, né? Esse grupo de pessoas que se chama pelo nome de cristão. E isso é sempre uma alegria. Por isso eu agradeço ao Diego, à Aline, esse privilégio de estar aqui com vocês. E eu quero dizer que eu vi as mensagens anteriores desta série que vocês estão seguindo, né? Ser, fazer e multiplicar discípulos. E eu fiquei pensando em o que é que mais poderia ser dito, além daquilo que o Júnior e o Calvin já trouxeram. E eu vou dar uma visão um pouco mais coletiva, eclesiástica. Eles falaram bastante sobre como é que nós podemos ser e fazer discípulos pessoalmente. Então eu quero conversar um pouquinho com você sobre como é que nós podemos multiplicar discípulos como família, como igreja, como comunidade. E eu queria que você estivesse atento a isso que nós vamos falar. Eu não sei se você já admirou alguma pessoa. Eu acho que todo mundo faz isso, né? Alguém que a gente olha e gosta bastante e fica querendo ser igual. A gente faz isso quando a gente é jovem, mas faz isso quando a gente fica um pouco mais velho também. O fato é que a gente tem a tendência de repetir o mesmo padrão, o mesmo modelo que essas pessoas a quem nós admiramos têm. Nós queremos ser como elas. Algum personagem da história, alguma celebridade que a gente tem por perto, alguém que a gente conhece. E eu sinceramente acho que isso acontece também com as igrejas. Nós imitamos as igrejas que nós admiramos. Nós queremos ser como elas. Será que você já admirou uma igreja em particular? Você leu, ouviu, ou sabe de alguma coisa que elas fazem, ou a forma que elas são, e pensou assim: puxa, isso aqui é uma igreja de verdade. Muito provavelmente você já pensou isso. Talvez alguma das igrejas que o Diego está visitando lá nos Estados Unidos, né? Sei lá, de repente. Eu só espero que ele não volte falando português com sotaque. Não. Por favor. Não deixa, né? Então tá bom. Mas enquanto eu estava estudando o livro de Atos dos Apóstolos, eu acrescentei à minha lista de igrejas admiráveis uma igreja importante que eu achei ali. Eu estou me referindo à igreja de Antioquia. Quando você lê os capítulos 11 a 14 do livro de Atos, você vê uma igreja crescendo, uma igreja ministrando, uma igreja viva, que faz e multiplica discípulos.
embora ela estivesse localizada numa das cidades mais pagãs do mundo naquela época. Isso não impediu os cristãos que viviam ali de corajosamente compartilhar o amor de Jesus para o povo ao seu redor. Então eu quero ler alguns versos para mostrar como é que nós podemos seguir o exemplo da igreja em Antioquia, para ser uma igreja com profundo interesse em multiplicar discípulos com o Evangelho de Jesus Cristo. Se você tiver a sua Bíblia aí, abra em Atos capítulo 13, nós vamos ler alguns versos a partir do verso 1. Atos capítulo 13. Vou aproveitar que tem essa água aqui. Atos 13, de 1 a 3, nós lemos assim: entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Pai amado, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos pela oportunidade que temos de abrir a tua palavra e ouvir a tua voz com liberdade, com tranquilidade. Nós te pedimos agora que o Senhor fale o seu recado aos nossos corações e que nós possamos apreender e aplicar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu quero contar para vocês algumas características de uma igreja com esse profundo interesse em multiplicar discípulos. E com isso em mente, eu vou destacar então 4 razões pelas quais eu admiro a igreja de Antioquia, na esperança que nós sempre possamos buscar essas mesmas qualidades admiráveis, coisas que fazem qualquer igreja ser verdadeiramente grande. Então, a primeira característica que eu encontro nesta igreja e que se destaca para mim, aqui a gente encontra nesse texto, é a diversidade de Antioquia. A gente vê isso destacado no primeiro verso, na lista de líderes que eles tinham. Veja lá, está escrito assim: tinha Barnabé e Simeão, chamado Negro, talvez em alguma versão aí está Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que na minha versão está escrito que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, talvez na sua esteja o colasso de Herodes, e Saulo. Agora, isso daqui não é simplesmente mais uma lista de nomes difíceis de pronunciar que a gente tem aqui talvez guardar e que você possa escolher para um dos seus filhos. Na verdade, é uma lista de líderes da igreja que indica uma diversidade de origens. Barnabé era da ilha de Chipre, ele era um levita judeu. E tinha Simeão. Simeão é chamado de Níger ou de negro. Isso é uma palavra latina que significa de pele negra. Muitos estudiosos dizem que este é o mesmo Simeão, aquele que foi obrigado a carregar a cruz de Cristo, quando ele estava sendo levado para o Gólgota. O terceiro mencionado aí é Lúcio, que era de Cirene. Cirene é uma região a oeste do Egito, na costa da África. Então ele não era daquela cidade. A propósito, você pode ver em
Atos 11, 20, que foram os homens de Chipre e de Cirene que foram a Antioquia primeiro pregar o evangelho aos gregos. Em outras palavras, Lúcio era um missionário, um plantador de igrejas, e foi provavelmente um dos fundadores da igreja de Antioquia. Lúcio também é um nome romano, então isso indica que ele era um gentil, ele não era judeu, ele era educado na cultura romana. E havia Manaém, esse é um nome bom para você guardar, para pôr no seu filho. Ele era membro da alta sociedade, porque ele tinha crescido com Herodes Antipas, que era o governador da Galileia e da Pérea. Na verdade, a palavra grega traduzida por Colasso, ou que tinha sido criado por ou com, pode ser traduzida literalmente como irmão adotivo. Então, Manaém e Herodes, eles poderiam ter sido não só amigos de infância, mas membros da mesma família. Isso fazia de Manaém um príncipe. Então lembra, nós temos um judeu, nós temos um negro, que não se diz de onde é, nós temos um egípcio, e agora nós temos um príncipe. E aí nós temos Saulo, que era conhecido pela sua educação e pela sua formação rabínica. Então, para resumir, nós temos um judeu de Chipre, um homem negro, um gentil romano de Cirene, um príncipe e um rabino. É uma diversidade ou não é? Eu tenho certeza que isso é um reflexo da própria população daquela igreja. E eu admiro isso em Antioquia, porque eu creio que toda a igreja deveria ser assim. Toda a igreja deveria ter uma pequena imagem de todo o corpo de Cristo. A capacidade de agregar pessoas diferentes no seu meio. Como nós vemos Paulo falando aos Gálatas 3:28, ele diz assim: não há mais judeu nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Agora é aquela hora que você diz amém. Amém. Bem forte. Amém. Os cristãos em Antioquia, eles entenderam a lição que Pedro teve lá naquele seu encontro com Cornélio. Lembra da história? Eles sabiam que Deus não mostra favoritismo. É o que está em Atos 10:34. Eu tenho certeza que essa diversidade de pessoas era uma das razões pelas quais fazia com que a igreja de Antioquia alcançasse tantas pessoas. A igreja precisa ser diversificada, abrangente, se é para ser uma verdadeira igreja bíblica. Porque com uma ampla variedade de origens, com esta capacidade de agregar, ela é muito mais capaz de chegar aos muitos grupos étnicos que viviam, que povoavam aquela cidade ou as cidades ao nosso redor. Quer dizer, os membros daquela igreja tinham um profundo interesse em alcançar os seus amigos, os seus parentes, as pessoas dos seus relacionamentos, chegando para eles e dizendo assim: o evangelho é para todas as pessoas, não apenas para judeus, não apenas para gregos, não apenas para brancos, não apenas para os que cheiram bem, não é só para homens ou só para mulheres, não é só para ricos ou só para pobres. O padrão está nivelado na cruz. E nós precisamos ter a capacidade de chegar a todos. O evangelho é para todos. Isso significa que é para você também. E você precisa dizer isso para todos que estão ao seu redor. Isso me leva a uma segunda coisa
que eu admiro na igreja de Antioquia. Multiplicar discípulos era, com o evangelho, logicamente, era uma decisão, era uma ação absolutamente básica. Eu quero dizer assim, desde o início, os membros da igreja viam o discipulado como a sua principal tarefa. Tudo que eles faziam, adoração, comunhão, ministério, tudo girava em torno desse objetivo fundamental. A liderança e os membros da igreja entendiam que ser e fazer discípulos de Jesus é a única razão pela qual nós ainda estamos vivos. É a única. E eles estavam certos. Discipulado é a razão pela qual os nossos corações ainda estão batendo nesse lado da eternidade. Deus nos mantém aqui, ao invés de nos levar para casa. Imagina como seria se você entrega o seu coração para Jesus e imediatamente você vai para o lado de Deus. Não, Ele nos mantém aqui com um único motivo, uma única razão de ser, para que nós possamos mostrar a mais e mais pessoas o seu amor, ao enviar o seu Filho. Como um escritor colocou certa vez, existem apenas duas coisas que você não pode fazer no céu. Uma delas é o pecado, e a outra é contar às pessoas que não conhecem as boas novas do Evangelho. Agora, por qual dessas duas você ainda acha que está vivo? Os cristãos em Antioquia entendiam claramente esse princípio, porque o coração da igreja estava focado em multiplicar discípulos. Era básico, era fundamental para o que eles faziam como igreja. Eu estou dizendo isso porque Lucas conta para nós sobre a fundação dessa igreja no capítulo 11. Ele diz que desde o início, os seus membros pareciam passar cada momento que eles estavam acordados, contando as boas novas sobre o Senhor Jesus para todos. Por causa desse compromisso, o verso 21 do capítulo 11 diz assim, que a mão do Senhor estava com eles, e muitos dos gentios creram e se converteram ao Senhor. Agora pensa um pouquinho, o que é que nós estamos fazendo como igreja? Será que a nossa vida se resume a estar num culto, num lugar, juntos, alegres, contentes? E isso é ser cristão? A Bíblia diz para nós que não. Isso é só uma parte. Mas eu também admiro essa igreja porque eles estavam atentos à direção do Espírito Santo e ao que Deus estava fazendo ao seu redor. Nós vemos isso na maneira como eles responderam à ordem de enviar dois dos seus 5 pastores, Barnabé e Saulo. Mais do que 1/3 dos ministros de tempo integral foram enviados na primeira viagem missionária patrocinada pela igreja. É o que dizem os versos 2 e 3. O Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Isso não foi aquela viagem de final de semana que a gente faz e chama de missão de curto prazo. Paulo e Barnabé ficaram fora da igreja por mais de 2 anos. E finalmente, quando eles voltaram e deram o relatório, eles foram enviados de novo para outra viagem. Essas pessoas da igreja de Antioquia acreditavam tanto na multiplicação de discípulos que eles sacrificialmente enviaram o melhor que eles tinham, para que mais pessoas pudessem ouvir
nas boas novas de Jesus. Então eu admiro este compromisso com o discipulado. E isso acontecia porque eles eram um grupo de pessoas verdadeiramente maduras em Cristo Jesus. Isso me fez pensar em algo que eu li há pouco tempo. O Espírito de Cristo é o Espírito da missão. E quanto mais perto nós chegamos dele, mais intensamente missionários nós devemos nos tornar. Eu quero dizer para você que todas as igrejas deveriam imitar a igreja de Antioquia nesse ponto. Os cristãos precisavam levar a sério a ordem de Jesus para levar o Evangelho para todo mundo. Como disse um comentarista do livro de Atos, a igreja existe para a missão, assim como o fogo existe para queimar. Onde não há missão, não há igreja. E onde não há nem igreja, nem missão, não há fé. A igreja que não está ocupada na multiplicação, ou um cristão que não está envolvido com o discipulado, ignora a grande tarefa para a qual Deus nos deixou e nos mantém vivos nesse mundo. Por isso, multiplicar discípulos, alcançar outras pessoas com o Evangelho e trazê-los para a maturidade em Cristo deve ser sempre a opção primordial da vida de uma igreja. Isso me leva a uma quarta coisa que eu admiro sobre a igreja de Antioquia. Os membros desta igreja consideravam o cumprimento da grande comissão como uma responsabilidade pessoal. Essa foi uma igreja iniciada pelo discipulado pessoal e continuou a crescer desse modo. Cada um dos seus membros, cada pessoa envolvida com a igreja, entendia que o testemunhar de Cristo, o contar de Cristo para as suas pessoas, era uma responsabilidade sua. Infelizmente, é raro hoje em dia esse tipo de atitude. Muitos cristãos pensam, ou parecem pensar, que o discipulado é trabalho da equipe pastoral, ou mesmo dos líderes da igreja. Mas isso não era assim em Antioquia. Lá, todos compartilhavam da sua fé, testemunhavam a amigos, a colegas de trabalho, no contexto dos seus relacionamentos. E quando esses esforços davam frutos, e as pessoas se tornavam cristãs e chegavam para a igreja, eles discipulavam essas pessoas de tal forma que eles também aprendessem a compartilhar sua fé com outros. Então eles se tornavam cristãos e aprendiam a compartilhar sua fé e assim por diante. Era uma rede. Nos livros isso é conhecido como princípio da multiplicação. Simples, por isso que a gente chama de multiplicação. E é a única maneira eficaz que nós temos para cumprir a grande comissão. É por isso que é tão importante as igrejas buscarem ser como a igreja de Antioquia. Nós temos que entender que o chamado para o discipulado é para todos os cristãos, para todos os crentes. Cada um de nós precisa ser discipulado, de tal forma que nós tenhamos um profundo interesse em multiplicar discípulos, em deixar uma nova geração, um legado. Mas infelizmente não é isso que acontece. Porque, por alguma razão, alguns têm receio, ou se recusam a compartilhar sua fé. Nunca se reproduzem
espiritualmente. Eu quero ilustrar essa ideia com uma história do futebol americano. Se você não conhece futebol americano, você vai ter que usar a sua imaginação para retratar o seguinte. Uma equipe de gente menor, pequena, está alinhada no ataque contra uma equipe da defesa em que cada jogador é um gigante. Eles vão destruir o ataque na primeira jogada. Então, o treinador dessa primeira equipe, ele fica lá fora dando ordens para os pequenos. Ele chama uma jogada e ele diz assim, para pegar a bola e dar para o Johnson. E aí o Johnson tem que sair correndo com ela. Mas em vez disso, o capitão joga a bola num lançamento longo que não dá certo. Então o treinador envia um recado e diz para o capitão mais uma vez, dá a bola para o Johnson, e ele vai sair segurando a bola e sair correndo para o campo adversário. Mas o treinador percebe com uma frustração muito grande que a bola é entregue para um outro jogador que vai direto para a linha de defesa e não acontece nada. Então aí o treinador grita lá da linha lateral, eu disse para dar a bola para o Johnson. E aí no campo, então o Johnson dá um passo atrás daquele bolo de jogadores e grita para ele, o Johnson não quer a bola. Isso é um retrato da tragédia da igreja nos dias de hoje. Cristãos que o nosso treinador, o Espírito Santo, chama para levar o Evangelho a um amigo, a um vizinho, a um colega de trabalho, simplesmente respondem em essência, Johnson não quer a bola da evangelização. Deixa o pastor fazer isso. O mundo é muito grande, é muito perigoso, é muito ruim. Eles vão tirar sarro de mim. Eu não quero levar o evangelho lá fora. Arranja outra pessoa. Eu quero dizer para vocês que a grande comissão de Mateus 28 só vai ser cumprida quando as igrejas forem ousadas o suficiente para seguir o exemplo da igreja em Antioquia e discipular os seus membros de tal maneira que eles veem o discipulado como uma responsabilidade pessoal, individual. Cada um de nós precisa perceber que a bola está conosco. Os nossos amigos são nossa responsabilidade, de mais ninguém. Você talvez seja a única Bíblia que alguém do seu lado vai ler. Então, eu admiro a diversidade dessa igreja, o fato de que o seu foco era o discipulado como uma tarefa básica e como os seus membros buscavam cumprir a grande comissão como uma responsabilidade pessoal. Dá para perceber por que eu admiro bastante essa igreja. E talvez você agora tenha adicionado essa igreja também na lista das igrejas admiráveis. Mas, por favor, entenda uma coisa, nós não buscamos isso, não devemos buscar isso simplesmente para ser uma igreja admirada por outros, mas sim porque nós desejamos ser uma igreja que agrada a Deus, o dono da igreja. É muito claro nas páginas da Bíblia que Deus quer expandir o número de pessoas que confiam nele. O Evangelho vai ser pregado em todos os lugares antes do fim. Então, é razoável que uma igreja local assuma que é vontade de Deus a multiplicação de pessoas que se entregam a Cristo. Se é assim, o que nós estamos esperando para trabalhar? Mas, assim, francamente, nós não estamos falando aqui de crescimento numérico. Nós, na verdade, buscamos a alegria em Cristo.
A igreja que busca sua alegria em Cristo vai alcançá-la, expandindo a alegria de outros em Cristo. Entendeu? Em outras palavras, as pessoas que são alcançadas pela glória de Cristo são pessoas que são levadas a amar outros que possam ser alcançados pela glória de Cristo. Por isso o nosso papel não é simplesmente permanecer aqui, sentados, num lugar agradável. Então quero dar uma dica para vocês, algumas dicas de como ser uma igreja com este profundo interesse em multiplicar discípulos. Eu quero usar esses 50 minutos que me faltam amém? Para mostrar algumas das maneiras que Deus pode ser exaltado na nossa vida, à medida que nós avançamos na construção de uma igreja com profundo interesse em multiplicar discípulos. Eu quero dizer para vocês que eu não sou profeta, então eu não posso prever muitos detalhes do futuro, mas eu posso dar uma noção do tipo de coisa que nós deveríamos fazer para colocar em oração e em ação, para que Deus faça a sua vontade em nós e através de nós como igreja. Primeiro, nós podemos desenvolver um profundo interesse em multiplicar discípulos, crescendo no conhecimento de Cristo. Nós sabemos que o principal meio pelo qual Deus nos deu para aumentar a nossa confiança em Cristo e assim edificar igrejas saudáveis e amorosas é o ensino e a pregação da palavra de Deus. Felizmente, muitos estão buscando estudar a Bíblia todos os dias e isso é essencial para a vida da igreja. Mas é necessário trabalhar para que cada pessoa e a obra de Jesus Cristo mais e mais dominem todas as programações e as atividades e as conversas da igreja. Estejam atentos em tudo que fazemos como igreja, para que a palavra de Deus seja o seu foco principal. Uma segunda dica: nós podemos desenvolver um profundo interesse em multiplicar discípulos, amando um ao outro, para nos estimular a amar a Deus e servir as pessoas. Talvez essa seja uma das coisas mais fáceis e mais difíceis ao mesmo tempo. Os relacionamentos íntegros de cuidado mútuo são talvez um dos principais meios pelos quais Deus nos usa para manter comunhão com Ele. Todos vocês que estão sentados nesse salão precisam ter a oportunidade de conversar a respeito de Cristo e da aplicação do seu ensino, do seu evangelho para a sua vida pessoal com outros cristãos a cada semana. Por isso eu estimulo a cada um aqui a participar de um pequeno grupo de estudo bíblico. Não existe outra maneira. Não é suficiente isso que acontece no domingo aqui, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para a multiplicação de discípulos. Nós precisamos trabalhar para ter uma igreja com pessoas que são motivadas a se envolver um na vida do outro, cuidando, não com o propósito de ser policiais da moralidade, mas para ajudar uns aos outros a superar os efeitos do pecado e buscar alegria em Cristo. Busque alguém, não fique sozinho. Uma terceira dica: nós podemos desenvolver um profundo interesse em multiplicar discípulos, servindo a comunidade ao nosso redor como expressão do amor e da compaixão de Jesus Cristo.
Onde quer que a igreja de Jesus tenha crescido, o pobre e o necessitado da comunidade tem sido ajudado. Como igreja, nós precisamos usar os recursos necessários para fornecer oportunidade para comunicar a verdade de Cristo para aqueles ao redor da igreja. Aqueles que não têm conhecimento de Cristo. E para que a misericórdia de Cristo possa ser sentida de uma forma mais ampla na comunidade. Que efeito, que impacto esta igreja tem causado nesta vizinhança, neste bairro, nesta cidade? É disso que nós estamos falando. Uma quarta dica: nós podemos desenvolver um profundo interesse em multiplicar discípulos, plantando outras igrejas para expandir a proclamação do reino de Deus. Eu quero contar para vocês que a minha esperança pessoal para Catuaí é que Deus nos use para estabelecer ou para revitalizar outras igrejas, com alguns de nós, dos membros da igreja, se unindo para começar ou para ajudar uma comunidade que vai exaltar a Cristo e edificar pessoas e continuar o processo de expansão do reino. E eu espero que esse seja o seu desejo também para Calvary Campo. Antes da formação do mundo, Deus determinou expandir a sua glória no universo por misericordiosamente, está gravado isso? Resgatar quem não merecia, eu e você, e a humanidade pecadora, e formar para si um povo para estar com Ele para sempre. Os últimos 2000 anos de história têm mostrado Deus cumprindo aquilo que Ele planejou e aquilo que Ele prometeu. Mas ainda há mais expansão para acontecer nesse mundo. A escuridão do pecado é densa, mas a luz de Cristo, mostrada pela sua igreja, é capaz de superar essa escuridão. Amém? Deus continua a expandir o seu reino para a glória do seu próprio nome. Nós podemos ter a esperança de que Ele vai multiplicar homens e mulheres e crianças que se entregam a Ele através de nós. Então nós podemos e devemos nos colocar continuamente e intencionalmente à disposição dele para atender os seus planos de expansão do seu reino. Sem dúvida nenhuma, existem alguns dentre o povo que ainda não dão o devido valor ao alcance de pessoas com o Evangelho. É verdade. Não aproveitam as oportunidades que eles têm de evangelizar, de discipular, de cuidar de pessoas. Não se concentram em Deus, de quem eles receberam a ordem de fazer discípulos. Nós precisamos nos esforçar para multiplicar discípulos, como igreja, nos nossos relacionamentos, trazendo para a luz, trazendo para a festa aqueles que ainda não chegaram. Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25 dizem assim: pensemos em como nos motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Por isso eu digo para você, nós precisamos aproveitar a companhia uns dos outros, procurar levar as cargas uns dos outros, mostrar amor uns pelos outros,
E nós devemos desenvolver um senso de comunidade para nos encorajarmos mutuamente no serviço e no discipulado. Como igreja de Jesus, nós trabalhamos para a exaltação a Deus, prestando culto. Um culto contextualizado, um culto alegre. Nós trabalhamos para a edificação da igreja, buscando riqueza e exatidão no estudo bíblico. Mas nós precisamos trabalhar para a expansão do reino de Deus, desenvolvendo um profundo interesse em multiplicar discípulos com o Evangelho a partir dos nossos relacionamentos. Essa é nossa responsabilidade. Você faz parte desta família, desta comunidade. Então, dedique generosamente os seus talentos, o seu tempo, os seus tesouros na construção desta visão. Essa é a igreja que nós estamos construindo. Essa é a igreja que nós precisamos viver. E que o nosso Pai nos abençoe enquanto Ele faz a sua obra em nós e através de nós. Amém?